Sou a Lídia e hoje vamos falar um pouco da importância do magnésio no corpo. E eu sou a Vanessa e vamos falar da sua importância desde a função molecular nas mitocôndrias até a sua função biológica nos transplantes cardíacos. Para isso, iremos utilizar os resultados de 2 artigos científicos. O primeiro nos dará uma visão de como o magnésio é importante numa visão molecular. E o segundo artigo dará uma visão da importância do magnésio a nível biológico. O magnésio é um metal essencial para o funcionamento do corpo, desde a produção de ATP e funcionamento das ATPases nas mitocôndrias até a contração e funcionamento normal do músculo cardíaco, especialmente em pessoas que foram submetidas a transplantes cardíacos. Para organizar o nosso estudo, dividimos as principais informações sobre o magnésio em 12 características que vamos chamar de horas do relógio. Na primeira hora, temos os tipos de nutrientes. O magnésio é um macronutriente. Isso significa que nós precisamos dele em gramas por quilograma. Na segunda hora, temos os ligandos mais abundantes, que são grupos fosfatos ou polifosfatos e porfirinas. Na terceira hora, nós temos as funções. O magnésio é indispensável para a fotossíntese. Ele também participa na síntese e na degradação do ATP, que é vital para inúmeras reações que ocorrem no organismo. Na quarta hora temos a sua geometria, apresenta geometria planar quando ligado ao centro ativo da clorofila e quando ligado nas ATPases. Na quinta hora, temos as metaloproteínas. Ele está ligado a enolases nessa imagem. Na sexta hora temos as concentrações dentro e fora da célula, em que não há gradiente de íons de magnésio. Na sétima hora, temos estados de oxidação. Na natureza, podemos encontrar o magnésio na forma +1 ou +2. Na oitava hora temos curiosidades. Antigamente o magnésio era utilizado na pirotecnia, em flashes de câmaras fotográficas e é utilizado para espetáculos de fogo de artifício. Na nona hora, temos as patologias associadas. A hipomagnesia. Em baixas concentrações de magnésio, pode resultar em um quadro de taquicardia. Hipermagnesia. Não é uma condição comumente observada, porém no excesso de magnésio há uma diminuição na contração muscular, uma bradicardia. Na 10ª hora, temos as aplicações da bioquímica. O magnésio atua como cofator em ATPases e está presente nos reagentes de Grignard na química orgânica. Na 11ª hora temos aplicações na medicina. Dentro da indústria, o uso de implantes biorreabsorvíveis está em ascensão, competindo com os implantes tradicionais de titânio. Para o projeto desses implantes, as ligas de magnésio apresentam-se como uma nova solução que apresenta biocompatibilidade e biossegurança. Na segunda hora, nós temos as aplicações ambientais. O magnésio é essencial para a fotossíntese, visto que, na sua falta, ocorre a morte das células. Para compreender a sua função molecular, estudamos o artigo cujo título é A inibição fenilglicosal da F1-F0-ATPase mitocondrial ativada por magnésio por cálcio fornece pistas sobre o poro de transição da permeabilidade mitocondrial. Conceitos importantes do artigo. Bem, iniciamos pela F1-F0-ATPase, que é um complexo enzimático que tem a função de produzir e hidrolisar o ATP. Já a arginina é crucial para o funcionamento da F1-F0-ATPase e o PGO provoca alterações pós-translacionais nas argininas. Fatores que induzem a abertura do poro. Ocorre a formação de um poro dentro da mitocôndria, que pode ser causado pelo estresse oxidativo, pela entrada excessiva de cálcio, pelo aumento da quantidade de fosfatos ou pela diminuição de nucleótidos de adenina. Esses fatores induzem a abertura de um poro na mitocôndria que irá permitir a entrada de água, íons e moléculas grandes, que farão a membrana externa inchar, romper e, com isso, interromperá a produção de ATP e causará a morte celular. Para compreender a sua função biológica, estudamos o artigo cujo título é Relação do magnésio sérico baixo com a mortalidade e a vasculopatia do haloenxerto cardíaco após o transplante cardíaco. Conceitos importantes do segundo artigo. CAV. Vasculopatia do haloenxerto cardíaco é um tipo comum de doença arterial coronária em pessoas que fizeram transplante cardíaco. HT. Heart Transplant ou transplante cardíaco. O objetivo é perceber como o magnésio age numa visão micro ou molecular dentro dos mitocôndrias e numa visão macrobiológica para a recuperação de pacientes submetidos a transplantes cardíacos. No artigo 1, foram preparadas frações mitocondriais que foram extraídas do coração de porco, e a seguir foram realizados ensaios de atividades enzimáticas, análises cinéticas e, por fim, a indução do poro de transição através do PGO. No segundo artigo, fez-se um estudo populacional com 150 pacientes. Foram medidos os níveis de magnésio sérico com um kit de ensaio colorimétrico chamado método Chili-Dill-Blue 1 e os níveis de S-creatinina pelo método do bicrato alcalino cinético ou JAVS. Verifica
Trata-se de um gráfico da atividade enzimática decrescente que nos mostra no eixo X os valores da concentração de PGO e no eixo Y a atividade da F1 e F0 ATPase medida através de cofatores, o magnésio e o cálcio. Como podemos ver, no início, com a concentração de PGO a 0 milimolar, a atividade enzimática é de 1,6 micromol fosfato por miligrama de proteína por minuto. E quando se atinge a concentração de 4 milimolar de PGO, a atividade vai para 0,2. Ou seja, o aumento da concentração de PGO diminui a atividade da F1 e F0 ATPase na presença do magnésio. Nos resultados do segundo artigo, o eixo do X representa o tempo em anos e o eixo do Y representa a taxa de sobrevivência. E há duas variáveis representadas no gráfico em escada. Uma a vermelho, que representa os pacientes que tinham magnésio sérico no corpo abaixo da média, e a preto, os pacientes que tinham os níveis acima da média. No ano 0, após a operação, a taxa de sobrevivência era de 100% para ambos. 9 anos após a operação, a taxa do vermelho seria 65% e a preto 85%. Ao passar 15 anos, a taxa do vermelho será 30% e a preto 80%. A análise de sobrevivência de Kaplan-Meier mostrou que 15 anos após o transplante cardíaco, a sobrevivência foi significativamente maior para o grupo de magnésio sérico alto do que para o grupo de magnésio sérico baixo. O magnésio é fundamental para a nossa sobrevivência. Como foi visto para as mitocôndrias, ele evita a abertura do poro que pode causar apoptose. E para pessoas que são submetidas a transplantes cardíacos, foi visto que os níveis de magnésio estão relacionados com uma maior taxa de sobrevivência, cerca de 80%. Take home message. O magnésio é um metal maravilha. Sem magnésio não há um bom funcionamento da mitocôndria e sem mitocôndria não há produção de energia, além de ser indispensável para uma vida saudável, porque é um fator essencial para a taxa de sobrevivência de pessoas que são submetidas a transplantes cardiovasculares. Então, o melhor que temos a fazer para o nosso corpo funcionar bem é ingerir diariamente alimentos que contenham magnésio.